O dia em que aprendi o que é solidão, por Naruto Uzumaki. Oi. Eu sou o Naruto Uzumaki, o garoto que um dia disse que seria Hokage, e que ninguém acreditou. Mas essa história aqui não é sobre vitórias, nem sobre jutsus, nem sobre grandes batalhas. É sobre algo que eu aprendi antes de saber lutar de verdade. Algo que não se treina em campo de batalha. O que eu aprendi foi o significado da solidão. Quando eu era pequeno, eu achava que o mundo inteiro estava contra mim. As pessoas me olhavam com desprezo, cochichavam, se afastavam. Eu entrava nas lojas e sentia os olhares me seguindo até a porta. Era como se eu tivesse alguma doença invisível. Mas sabe o que é pior? É que eu não entendia o motivo. Eu só queria brincar com os outros garotos, ter amigos, fazer parte de algo. Mas quando eu me aproximava, eles saíam correndo. As mães puxavam seus filhos para longe de mim. E eu ficava lá, parado, sem entender o que estava acontecendo. Às vezes, eu fingia que não me importava. Fazia bagunça, pintava os rostos dos Hokages, gritava pela vila. Eu queria que alguém me notasse, mesmo que fosse para brigar comigo. Porque no fundo, eu só queria uma coisa: que me vissem. Eu lembro de um dia sentado num banco velho perto do campo de treino. O sol estava se pondo, e eu vi um pai segurando o filho nos ombros. Eles riam juntos, e eu pensei, será que algum dia alguém vai rir comigo assim? Naquela hora, eu senti um vazio que nem o ramen do Ichiraku conseguia preencher. Era uma dor silenciosa. Como se o mundo inteiro tivesse cor, mas para mim, tudo fosse cinza. Com o tempo, eu descobri o motivo de tudo aquilo. Descobri que dentro de mim existia o poder da raposa de 9 caudas, o mesmo monstro que destruiu parte da vila anos atrás. E por causa disso, as pessoas me viam como uma ameaça. Elas tinham medo de mim, mesmo sem me conhecer. E sabe o que eu senti quando descobri isso? Raiva. Muita raiva. Eu queria gritar para todo mundo. Eu não sou o monstro de vocês. Eu sou o Naruto Uzumaki. Mas ninguém ouviria. E foi aí que eu aprendi uma das lições mais difíceis da minha vida. As pessoas têm medo do que não entendem. Mesmo assim, eu não desisti. Porque dentro de mim havia algo que nem o ódio podia apagar. A vontade de provar que eu era diferente. De mostrar que eu podia ser alguém importante. E aos poucos, eu percebi algo. Mesmo sozinho, eu não estava totalmente perdido. Eu tinha o Iruka Sensei, que me deu o primeiro reconhecimento da minha vida. Ele foi o primeiro a olhar para mim e dizer: "Você não é o monstro. Você é um garoto que sofreu muito e que merece ser feliz." Naquele dia, algo mudou. Eu percebi que uma única pessoa acreditando em você pode ser o suficiente para mudar tudo. A partir daí, eu comecei a lutar. Não só para ser Hokage, mas para provar que ninguém precisa nascer com sorte ou status para ser forte. A força verdadeira vem de não desistir, mesmo quando o mundo parece contra você. E olha, eu errei muito no caminho. Perdi amigos, vi pessoas que eu amava irem embora. Senti dor, dúvida, medo. Mas todas essas coisas me moldaram. Cada lágrima que eu derramei me fez mais humano, mais consciente do que eu queria proteger. Hoje, quando eu vejo alguém sozinho, eu entendo o que ele sente. Eu sei o peso do silêncio, sei o que é querer ser ouvido e não conseguir. E por isso, sempre que vejo um garoto sentado sozinho num banco, eu sento ao lado dele. Não falo nada, só fico ali, porque às vezes o que a gente mais precisa é alguém que simplesmente fique. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a solidão ensina. Ela te mostra quem você é quando o mundo te ignora. Ela faz você conversar com o seu próprio coração. E se você aguentar firme, ela te dá um poder que ninguém pode tirar. A capacidade de entender os outros. Então, se você está ouvindo isso agora e sente que ninguém te enxerga, eu quero te dizer, eu te entendo. E você não está sozinho. Pode demorar, pode doer, mas um dia alguém vai te ver como você realmente é. E quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido. Ser diferente não é um defeito, é a sua maior força. O mundo precisa de pessoas que não desistam, de pessoas que transformam dor em esperança, como eu transformei o ódio que me cercava em determinação. Hoje eu sou o Hokage. As pessoas me respeitam, me cumprimentam, me chamam de herói. Mas sabe de uma coisa? Nenhum título, nenhuma vitória vale mais do que aquele primeiro sorriso que alguém me deu quando finalmente me chamou de amigo. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por isso agora, eu diria: não tenta apagar quem você é para agradar os outros. Acredita no seu próprio valor, mesmo que ninguém mais veja. Porque, no fim, o verdadeiro reconhecimento vem de dentro. E quando você acredita em si mesmo, nem a solidão consegue te vencer. Eu sou Naruto Uzumaki.
O garoto que um dia foi odiado, que aprendeu o valor da dor e que transformou tudo isso em força para proteger os outros. E se eu conseguir, você também consegue.